Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta quarta-feira de cinzas, iniciamos o sagrado tempo da Quaresma. Com a imposição das cinzas, na celebração de hoje, inicia-se um tempo espiritual, um tempo litúrgico, particularmente relevante para todo o povo cristão católico, que deseja se preparar dignamente para viver o mistério pascal, isto é, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Este tempo vigoroso do ano litúrgico, que chamamos Quaresma, é marcado pela mensagem bíblica, que pode ser resumida em uma palavra, metanoiete, ou seja, convertei-vos. Literalmente significa mudai vossa maneira de pensar. Convertei-vos. Esse imperativo é proposto aos fiéis através do austero rito da imposição das cinzas, que com as fórmulas arrependei-vos e crede no Evangelho e lembra-te que és pó e ao pó voltarás, convida todos a refletir sobre o dever da conversão, ou seja, da transformação da mente e do coração, recordando a inexorável caducidade e a efêmera fragilidade da vida humana sujeita à morte. As cinzas colocadas na nossa fronte representam a fugacidade e a passagem da vida. A cinza é o pó do pó. A sugestiva cerimônia das cinzas eleva as nossas mentes para o eterno, aquele que nunca passa, Deus, princípio e fim, alfa e ômega de nossa existência. A conversão nada mais é do que um retorno a Deus, valorizando as realidades terrenas à luz inefável da sua verdade. Sinônimo de conversão é também a palavra penitência. O meio é a penitência para se chegar ao fim, ou seja, a conversão. O tempo da Quaresma é marcado por 3 práticas: a oração, o jejum e a esmola. Jesus é o modelo de toda penitência cristã. Jesus nos deu o exemplo, pois foi ele primeiramente a vivenciar a Quaresma. Nos diz São Lucas: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Em Jesus, os atos exteriores de penitência foram assumidos interiormente sem hipocrisia. As práticas quaresmais da oração, do jejum e da esmola só terão valor se nos levarem à conversão interior. Sem a conversão do coração, as obras de penitência permanecem estéreis e enganosas, afirma o Catecismo. Cada prática quaresmal nos impulsiona a uma dimensão da existência. A oração nos orienta para Deus, a esmola nos orienta para os irmãos e o jejum nos orienta para nós mesmos. A oração é o ato de elevação da alma para Deus. Santa Teresa dizia: é um trato de amizade frequente e a sós diante daquele que nos ama. E como praticar a oração neste tempo quaresmal? Poderia-se, por exemplo, chegar mais cedo à Santa Missa, dedicar um tempo mais profundo de oração interior, de escuta da Palavra de Deus, recitar diariamente o Santo Terço e rezar a Via Sacra às sextas-feiras. A esmola, primeiramente, pode ser definida como o ato de doar aos outros uma parte dos bens econômicos. No sentido místico e profundo, seria a entrega a Deus da própria vida no serviço aos irmãos. Não se trata apenas da esmola monetária.
A esmola, no sentido espiritual, significa gastar tempo com alguém doente, conversar com uma pessoa que esteja passando por um momento de crise e provação. O jejum é a prática de mortificação que consiste na privação de alimentos. Num sentido espiritual mais profundo, é a privação de bens com o objetivo de aumentar o desejo de Deus, fonte de todo o bem. Não restringamos a Quaresma apenas à restrição alimentar. Poderíamos fazer, por exemplo, o jejum da Netflix, o jejum do celular, das redes sociais. Qual a diferença entre jejum e abstinência? O jejum é a privação de alimento e a abstinência consiste em não comer carne. Os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. O direito canônico nos diz: observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade e estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. A Quaresma começa com as cinzas e termina com o fogo, a água e a luz da vigília pascal. Algo terá que ser queimado e destruído em nós. Ou seja, o homem velho deve dar espaço ao homem novo, para dar lugar à novidade da vida pascal de Cristo. Enquanto o ministro impõe as cinzas, diz estas duas expressões alternadamente: arrependei-vos e crede no Evangelho, e lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Essas palavras expressam muito bem a nossa efemeridade, a nossa caducidade, o nosso desejo de conversão e a aceitação do Evangelho, ou seja, a novidade de Cristo que dá a vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.